Fala, vencedores! Estamos aqui com mais um vídeo desse canal abençoado. Já vai deixando o seu like, já vai se inscrevendo e ativando o sininho de notificações, beleza? Vamos nessa. Qual é a diferença entre salvação, reino dos céus, reino de Deus? Vamos supor que o reino de Deus é como o Brasil e o reino dos céus é um estado dentro do Brasil. Ou seja, o reino de Deus é muito grande. Consegue compreender? Então vamos lá. E a salvação? O que significa isso? Preste atenção, ela tem uma grande diferença. A salvação, ela é pela graça. O reino dos céus é esforço, ou seja, é mérito, é por obras. A minha Bíblia está aberta aqui em Efésios 2, no versículo 8, e diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, pela graça, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, a graça de Deus, a salvação é pela graça, ou seja, favor imerecido. Ou seja, eu recebo de graça, é um dom de Deus, é uma dádiva, é um presente que eu recebo. Então, o que significa isso? Às vezes as pessoas ficam com medo. Ah, mas e se eu pecar, eu vou para o inferno, isso e aquilo. Não, se você recebe a Cristo, você já recebeu automaticamente a salvação. A salvação você não tem que se buscar, você tem que crer nela. Tem que ter certeza dela, da sua salvação em Cristo Jesus. Você já está salvo. A salvação é o primeiro passo. E o que é a salvação? É a libertação do inferno, da condenação do inferno, do julgamento do inferno. E João 3,16 fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não morra, mas tenha a vida eterna. Então a graça é quando você crê. A graça, ela te salva. Consegue compreender? Nós somos salvos pela graça e não por obras. Não é porque eu sou comportadinho que eu vou ser salvo. Não, é se eu crer. Porque se fosse assim, né, o ladrão na cruz com certeza não teria ido para o paraíso, não teria sido salvo. Mas ele foi salvo por quê? Porque ele recebeu a Cristo. O que faz uma pessoa perder a salvação é o fato dela não receber a Cristo, é o fato dela não aceitar Cristo e não crer. É isso que leva a pessoa. Mas quando você crê, você já está salvo. Agora, qual é o outro passo? O reino dos céus. E o que é o reino dos céus? É o lugar em que você vai entrar para ser honrado. Lá no reino dos céus, só entra os vencedores. Tem os cristãos que são salvos, mas são derrotados. E tem aqueles que são salvos, mas são os vencedores. E qual a diferença deles? A diferença dos cristãos que são vencedores são aqueles que venceram o pecado, são aqueles que renunciaram à carne, aqueles que mataram a carne, aqueles que viveram a vida de obediência com Deus. E quando chegam no reino dos céus, Deus ele traz galardão para essa pessoa e essa pessoa governa com Cristo no reino milenar. E aquela pessoa que até foi salva, até acreditou, mas viveu uma vida no erro, viveu uma vida cheia de pecado, essa pessoa não terá nenhum galardão. É o crente derrotado. Ou seja, foi derrotado pelo pecado, pela prostituição, enfim, pelos vícios. Mas os vencedores são aqueles que vão se assentar no trono junto com Jesus Cristo, né? Em Apocalipse mesmo fala, né? Ao vencedor dar-lhe-ei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e se assentei no trono de meu Pai. Então, da mesma forma, quando você renuncia à sua carne e procura manter a sua vida correta com Deus, uma vida de santidade, saiba que você não vai perder o seu galardão, tá? Você não vai perder o seu galardão. A salvação é o primeiro passo. A salvação é a libertação da condenação do inferno. E como que eu sou salvo? Não é por obras, é o fato de você crer em Jesus Cristo e confessar que Ele é o Senhor. Pronto, você já está salvo, tá? Você já está salvo. O reino dos céus é esforço, é dedicação, é preparação, é renúncia. Por isso que em Mateus 5, lá ele não está falando de salvação. Em Mateus 5 ele não fala de salvação, ele está falando do reino dos céus, tá? Porque se fosse salvação, né, essa passagem aqui não existiria.
Porque se está dizendo que é pela graça, se é um dom de Deus, ou seja, se é um presente de Deus, então eu não mereço. Então eu não mereço. Então Jesus, ele pagou o preço e te deu a salvação. Deus, ele te deu a salvação de graça, mas essa graça é quando você crê nela, quando você acredita. Você é salvo. O segundo passo é o reino dos céus, é onde você vai receber o seu galardão, tá bom? Essa é a diferença do reino de Deus, reino dos céus e a salvação. Não fica com essa paranoia na cabeça de que qualquer coisa você vai perder sua salvação. Não, você já está com ela garantida porque você tem Cristo. Deus, ele não olha para você no seu pecado. Quando ele olha para você, ele vê Cristo, ele vê o sangue do Filho dele na sua vida. Você é marcado com o sangue de Jesus. Consegue entender ou não? Então, mas então eu vou sair por aí pecando. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo o seguinte, que Deus, ele te olha e te vê no reino, mas é que muitas das vezes você só se enxerga no pecado, muitas das vezes você só se enxerga no erro, e isso acaba te atrapalhando de você chegar no reino dos céus. Por mais que você seja salvo, mas chegar no reino dos céus é só para os vencedores, beleza? O reino dos céus é um lugar separado, só para quem venceu. Os crentes derrotados, eles não chegam lá, beleza? Então, se você entendeu essa palavra, se fez sentido para você, né? Se você gostou, compartilhe com seus amigos aí, deixa o seu like para estar fortalecendo o nosso canal aqui, tá bom? Não se esqueça de deixar o like, tá bom, pessoal? Deus abençoe sua vida, fica na paz e fica com Deus, vencedores.